A pobre menina nem sonhava que os 3 bebés abandonados que encontrou ligariam ao bilionário mais jovem de Portugal, que os procurava desesperadamente. Antes de mergulharmos na história, deixe um comentário abaixo e diga-nos de onde está a assistir. E se acredita que uma criança pode fazer a diferença no mundo, deixe o seu gosto agora. Aproveite a história. A chuva matinal fustigava o passeio de pedra rachada, enquanto Mariana Santos, de 8 anos, abraçava com força o seu cesto de margaridas murchas. As suas sapatilhas gastas chapinhavam nas poças de água enquanto percorria a Rua dos Salgueiros, a mesma rota que fazia todos os dias nos últimos 2 anos, desde que fugira do orfanato onde a vida era ainda mais cruel. Flores, lindas flores para o seu amor, gritava Mariana, a sua voz pequena, quase um sussurro inaudível por entre o ruído do trânsito matinal. Contudo, hoje, algo parecia diferente. Os empresários habituais, apressados para apanhar os seus comboios, pareciam mais absortos, sussurrando com urgência aos telemóveis e agarrando jornais com manchetes que ela não conseguia decifrar. O estômago de Mariana roncou ruidosamente, um lembrete doloroso de que o pão seco de ontem fora a sua última refeição. Precisava de vender pelo menos 4 ramos hoje para comprar algo mais substancial do que as bolachas que racionara durante toda a semana. Ao virar a esquina em direção ao Jardim da Sé, onde geralmente tinha mais sorte com as famílias, algo captou a sua atenção. Ali, parcialmente escondido atrás do grande plátano perto do chafariz de pedra, estava um elegante cesto de vime, coberto com um cobertor de cor creme, que parecia demasiado caro para ter sido simplesmente abandonado. A curiosidade sobrepôs-se à sua cautela habitual. Mariana aproximou-se lentamente, o coração a martelar no peito a cada passo hesitante. O cesto era maior do que qualquer coisa que já vira, adornado com padrões intrincados que a faziam lembrar das montras chiques da Baixa, onde nunca fora bem-vinda. Subitamente, ouviu um gemido suave, depois outro, e um terceiro. Com as mãos a tremer, Mariana levantou cuidadosamente a ponta do cobertor. O que viu fê-la ofegar e quase deixar cair o seu próprio cesto de flores. 3 rostos minúsculos olhavam para ela, bebés, meninos idênticos, com os olhos azuis mais deslumbrantes que alguma vez vira. Não poderiam ter mais de alguns meses, vestidos com roupas que, provavelmente, custavam mais do que ela conseguiria ganhar no ano inteiro. Meu Deus, sussurrou, ajoelhando-se ao lado do cesto. Onde está a vossa mãe? Os bebés pareciam saudáveis, mas famintos, e um deles começava a chorar mais alto. Mariana olhou em redor, freneticamente, esperando ver pais desesperados a procurar nas proximidades. Mas o jardim estava quase vazio, exceto por uma corredora idosa à distância, Dona Maria Rodrigues, que não parecia ter notado nada de invulgar. Um pedaço de papel estava enfiado debaixo de um dos cobertores. Mariana puxou com cuidado, mas a sua limitada capacidade de leitura só lhe permitiu decifrar algumas palavras: seguro, amor e o que parecia ser perigo. Passaram-se 20 minutos, depois 30. Ninguém apareceu. O choro intensificou-se, e o coração de Mariana partiu-se ao pensar naqueles lindos bebés deixados sozinhos. Lembrou-se das suas próprias memórias de abandono, das noites frias, da fome interminável, do medo de que ninguém nunca se importasse. Não vou deixar que isso vos aconteça, sussurrou ferozmente, surpreendendo-se com a determinação na sua própria voz. Se já está a torcer pela Mariana, deixa um gosto para lhe dar força nesta jornada incrível. Tomando uma decisão que mudaria tudo, Mariana ergueu cuidadosamente o pesado cesto. Os seus braços magros protestaram sob o peso, mas o amor deu-lhe uma força que não sabia possuir. Enquanto se arrastava em direção à casa de aldeia abandonada a que chamava lar, Mariana não fazia ideia de que, a apenas 10 quarteirões de distância, Diogo Castro, de 32 anos, oferecia uma recompensa de 20 milhões de euros por qualquer informação sobre os seus filhos desaparecidos. Atrás dela, escondido nas sombras do parque, alguém observava cada movimento seu e sorriu friamente. A caça estava apenas a começar. A casa de aldeia abandonada, que Mariana chamava de lar, nunca lhe parecera tão pequena. 3 bebés mudavam tudo. Ela arrumou cuidadosamente o elegante cesto de vime no canto mais quente, usando os seus próprios cobertores esfarrapados para criar barreiras contra a corrente de ar frio que entrava pelas janelas partidas. A luz da manhã, filtrando-se através do vidro estalado, lançava sombras dançantes sobre os seus rostos perfeitos. Ok, pequeninos, sussurrou ela, estudando cada bebê atentamente. Vou chamar-vos Gabriel, Miguel e Lucas. São nomes fortes para meninos fortes como vocês. Gabriel parecia ser o líder natural, sempre o primeiro a chorar quando tinha fome, o primeiro a sorrir quando estava contente. Os seus olhos azuis brilhantes seguiam cada movimento de Mariana com uma inteligência que parecia ir muito além dos seus poucos meses de vida. Miguel era mais calmo, mais observador, contente em absorver o mundo à sua volta com os mesmos olhos azuis impressionantes, mas com uma doçura que lembrava Mariana de manhãs tranquilas. Lucas tinha o aperto mais forte e agarrava o dedo de Mariana com tanta força que ela se perguntava se ele,
de alguma forma, entendia que ela era tudo o que eles tinham neste mundo assustador. Mas nomes fortes não resolviam problemas imediatos. Os bebés estavam com fome, chorando numa harmonia que ecoava pelas paredes da casa. Mariana tinha exatamente 5,50 €, dinheiro que ganhara a vender margaridas murchas a estranhos apressados. E o leite em pó para bebés custava mais do que ela alguma vez gastara em qualquer coisa na sua curta vida. Aventurou-se até à pastelaria, 3 quarteirões mais à frente. O seu coração batia descontroladamente a cada passo. Deixar os bebés sozinhos, mesmo que por 10 minutos, parecia um abandono. O pensamento fez o seu estômago revirar-se de culpa e medo. E se alguém os ouvisse a chorar? E se ficassem com frio? E se precisassem dela? A pastelaria parecia impossivelmente brilhante depois da escuridão da casa. Dona Antônia Pires, a idosa que era dona do estabelecimento, pareceu desconfiada quando Mariana se aproximou do balcão com 3 biberões e uma pequena lata de leite em pó, o tipo mais barato disponível. Isto é para a tua mãe, querida? Perguntou Dona Antônia Pires gentilmente, as suas mãos calejadas parando enquanto registava os itens. A sua voz carregava uma preocupação genuína, do tipo que Mariana raramente ouvia de adultos. Sim, senhora, mentiu Mariana, as bochechas a arder de vergonha. A mentira tinha um sabor amargo na sua língua, mas aprendera que os adultos faziam menos perguntas quando pensavam que outra pessoa era responsável. Os adultos gostavam de explicações simples que não exigissem que se envolvessem em situações complicadas. De volta à casa, a hora da alimentação tornou-se uma dança elaborada de sobrevivência. Mariana aquecia os biberões usando água quente da única torneira a funcionar na casa, uma peça enferrujada que ora funcionava, ora não. Depois, sentava-se de pernas cruzadas no chão de cimento frio, tentando alimentar 3 bebés famintos com apenas 2 mãos e uma quantidade avassaladora de amor. Ela apoiava um biberão cuidadosamente enquanto segurava o outro, alternando entre os bebés enquanto eles se agitavam e se contorciam. Gabriel agarrava o biberão com impaciência, enquanto Miguel esperava pacientemente pela sua vez. E Lucas observava o seu rosto intensamente, como se estivesse a memorizar cada expressão. Pronto, meu menino doce, murmurava ela para cada um. Bebam bastante, precisam de crescer grandes e fortes. Quando a noite caiu sobre a casa, Mariana envolveu os 3 bebés no seu próprio casaco de inverno, a única coisa quente que possuía. Aninhou-os perto do seu corpo para os aquecer e trauteou a única canção de embalar de que se lembrava da sua primeira infância. Não sabia quem a cantar originalmente para ela. Talvez a sua mãe, antes do que quer que tivesse acontecido que a levara para as ruas. Mas a melodia soava como o próprio amor, como segurança num mundo inseguro. Vamos ficar bem, prometeu-lhes na escuridão, a sua voz um sussurro. Não sei como, mas vamos ficar bem. Não vou deixar que nada de mal vos aconteça, eu prometo. Lá fora, sirenes uivavam ao longe e buzinas de carros soavam na sinfonia interminável da cidade. Dentro da sua casa improvisada, Mariana não conseguia afastar a sensação de que o seu momento de paz era tempo emprestado, que algures lá fora alguém procurava por estes lindos meninos e que o tempo da sua pequena família juntos poderia estar a esgotar-se mais depressa do que ela imaginava. Diogo Castro estava no seu escritório na penthouse, no 20º andar, a olhar para o horizonte da cidade através de janelas do chão ao teto, que geralmente o faziam sentir-se poderoso e no controlo. Hoje, a vista escarnecia dele, algures, naquele labirinto de edifícios, os seus filhos estavam desaparecidos, e toda a sua riqueza e influência pareciam completamente inúteis. 48 horas. Os seus filhos estavam desaparecidos há exatamente 48 horas, e cada minuto parecia uma vida inteira de tortura. Não dormira, mal comera e consumira café suficiente para abastecer um pequeno exército. A sua aparência, geralmente impecável, estava desgrenhada. O seu fato de 5.000 euros estava amarrotado, o seu cabelo perfeitamente penteado caía-lhe sobre a testa, o seu rosto sombrio com a barba por fazer. Senhor, a polícia judiciária quer atualizá-lo sobre a investigação, disse suavemente a sua assistente, Sofia Fernandes, da porta. Ela estava com ele há 6 anos e nunca o vira tão destroçado. O agente Morrison está à espera na sala de conferências. Diogo não se virou. Não suportava ver a pena nos olhos de ninguém, nem nos de Sofia, nem nos dos agentes da PJ, nem nas dezenas de especialistas em segurança que trabalhavam incessantemente. Diga-me que eles têm alguma coisa, qualquer coisa. Uma pista, um avistamento, um maldito invólucro de rebuçado que nos possa apontar na direção certa. O silêncio de Sofia foi resposta suficiente. Os raptores não tinham feito contacto. Sem pedidos de resgate, sem ameaças. É invulgar, senhor. Essa era a palavra que assombrava cada momento de vigília de Diogo. Invulgar. Quando alguém levava os filhos de um dos homens mais ricos de Portugal, um homem que controlava empresas de tecnologia, impérios imobiliários e startups em 3 estados,
tipicamente queriam dinheiro, montanhas dele. O silêncio era mais aterrorizante do que qualquer pedido de resgate poderia ter sido. Diogo pensou em Joana Esteves, a sua ex-mulher, agora deitada inconsciente na unidade de cuidados intensivos do Hospital de São João. Os médicos tinham-na induzido em coma após o acidente que deveria ter matado toda a sua família. Joana estava a levar as crianças para a aula de música quando o caminhão os atirou da estrada. As mesmas pessoas que tinham orquestrado aquele acidente, cuidadosamente planeado para parecer um trágico acidente, tinham de alguma forma tirado os seus meninos dos destroços. O relatório oficial dizia que os corpos das crianças nunca foram encontrados no rio. A verdade não oficial, pela qual Diogo pagara caro para descobrir, era que alguém os tinha retirado do carro antes de este se afundar. Alguém com um plano. Senhor, a voz de Sofia interrompeu os seus pensamentos sombrios. Liga ao detetive Rui Costa e chame todas as estações de televisão da cidade. RTP, SIC, TVI, todos os canais locais. Quer fazer um anúncio. 1 hora depois, Diogo estava diante de uma parede de câmaras no átrio da sede da Castro Investimentos. O discurso preparado que a sua equipa de relações públicas escrevera jazia esquecido no púlpito de Mogno, enquanto ele enfrentava o circo mediático e falava diretamente do seu coração despedaçado. Alguém aí fora tem os meus filhos, começou ele, a voz rouca de emoção. 3 bebés, 3 gêmeos idênticos com apenas 4 meses. Eles são inocentes, são perfeitos e precisam de voltar para casa. Ele fez uma pausa, reunindo forças de algum lugar profundo. Eles têm os olhos azuis mais bonitos que alguma vez viram, e riem quando se canta para eles. O Gabriel tem uma marca de nascença em forma de morango no tornozelo esquerdo. O Miguel é sempre o primeiro a adormecer durante as histórias de embalar. E o Lucas, a sua voz falhou ligeiramente. O Lucas tem o aperto mais forte de qualquer bebê que já conheci. Quando ele segura o vosso dedo, é como se estivesse a segurar a própria vida. As câmaras captaram cada emoção enquanto Diogo continuava, a sua habitual compostura de empresário completamente abandonada. Estou a oferecer uma recompensa de 20 milhões de euros pela informação que leva ao seu regresso seguro, sem perguntas. Não me importa quem os levou ou porquê. Só quero os meus filhos em casa, onde pertencem. Se esta história o emociona, comente abaixo o que faria no lugar do Diogo. A sua opinião é importante para nós. Atrás das câmaras, na multidão de repórteres e curiosos, alguém sorriu friamente e afastou-se silenciosamente do caos. O jogo estava a tornar-se muito mais interessante a cada hora, e as apostas tinham acabado de subir significativamente. 3 dias a cuidar de 3 bebés sozinha estavam a destruir o pequeno corpo de Mariana. O seu corpo doía constantemente de levantar bebés, aquecer biberões e dormir em posições estranhas no chão duro da casa. As suas vendas de flores tinham caído para absolutamente zero. Não podia deixar os bebés tempo suficiente para trabalhar nas suas esquinas habituais, onde empresários poderiam comprar margaridas murchas por pena ou culpa. Mas algo de belo também estava a acontecer, algo que fazia todo o cansaço valer a pena. Se esta história está a tocar o seu coração, partilhe-a com alguém que precise de acreditar no poder do amor e não se esqueça de subscrever o canal para não perder nenhuma história inspiradora. Lucas começara a estender a mão para o rosto dela quando o alimentava, os seus dedinhos a explorar as suas bochechas com uma curiosidade gentil. Miguel fazia sons suaves de arrulho que soavam quase como mamã, o que fazia o coração de Mariana sentir que podia explodir de alegria. E Gabriel? Gabriel observava-a com aqueles incríveis olhos azuis, como se entendesse cada palavra que ela dizia, cada promessa que fazia, cada medo que tentava esconder. Bom dia, meus meninos lindos, sussurrou durante o seu ritual de alimentação ao amanhecer, sentada de pernas cruzadas no chão frio, com os biberões dispostos à sua volta como uma fortaleza. Hoje, precisamos de ser extra espertos. O nosso dinheiro para comida está quase a acabar. Os seus 5,50 euros tinham diminuído para 1,20 euros. O leite em pó duraria talvez mais 2 dias se o diluísse ligeiramente, algo que a fazia sentir-se culpada, mas que parecia necessário para a sobrevivência. Mariana já tinha sobrevivido à fome antes. Passara dias a comer nada além de códias de pizza descartadas e a maçã ocasional deitada fora por crianças esquisitas. Mas ver bebés a chorar com os estômagos vazios era insuportável, de uma forma que lhe apertava o peito de pânico. Foi então que se lembrou de Dona Rosa Pereira. Dona Rosa Pereira vivia no prédio de tijolos, diretamente em frente à casa de aldeia abandonada, e sempre fora gentil com Mariana. Era idosa, vivia sozinha com 3 gatos gordos e sentava-se frequentemente na sua escada de incêndio, alimentando animais de rua com paciência e gentileza. Uma vez, dera chocolate quente a Mariana durante uma tempestade de inverno particularmente brutal, sem fazer perguntas sobre por que uma criança pequena vagueava pelas ruas sozinha. Mariana passou 1 hora a limpar os bebés e assim mesmo o melhor que pôde, com água fria e toalhas de papel que encontrara na casa de banho da casa.
Penteou o cabelo emaranhado com os dedos e limpou os rostos dos bebés até parecerem apresentáveis. O seu coração batia como um tambor enquanto os carregava cuidadosamente pela rua movimentada, rezando para que Dona Rosa Pereira estivesse em casa e disposta a ajudar. Mariana, meu Deus, criança, estava a perguntar-me onde tinhas andado nos últimos dias. Os olhos de Dona Rosa Pereira arregalaram-se dramaticamente quando viu os bebés aninhados nos braços de Mariana. Minha nossa, de onde vieram estes anjinhos? Por favor, não ligue a ninguém, disse Mariana rapidamente, as palavras a saírem num jorro de desespero. Eles são minha responsabilidade agora. Encontrei-os abandonados e assustados, e não podia simplesmente deixá-los. Mas preciso de ajuda. Não sei o que estou a fazer. Algo na voz de Mariana, talvez a produtividade feroz misturada com terror genuíno, deve ter convencido Dona Rosa Pereira, porque em vez de fazer perguntas difíceis ou pegar no telefone, ela simplesmente abriu mais a porta e convidou-os a entrar. Entra, querida. Vamos alimentar esses pequeninos adequadamente e descobrir o que se passa. A casa de aldeia de Dona Rosa Pereira era quente e cheirava a biscoitos e ambientador de lavanda. Ela moveu-se com uma eficiência surpreendente para alguém na casa dos 70 anos, aquecendo biberões à temperatura perfeita e acomodando os bebés em camas improvisadas, usando almofadas macias do sofá e panos de prato limpos. Os seus 3 gatos, Sr. Bigodes, Princesa e Gordo Tony, observaram os procedimentos com curiosidade felina típica, mas mantiveram a distância. Agora, então, disse ela gentilmente, assim que os 3 bebés estavam contentes e alimentados, suponho que me contes como uma menina de 8 anos acaba com 3 bebés idênticos que são claramente de uma família rica. Mariana contou tudo, desde encontrá-los no parque naquela sexta-feira até ao bilhete misterioso que ainda não conseguia ler completamente, e à forma como ninguém viera procurá-los nos lugares óbvios. Dona Rosa Pereira ouviu sem julgamento, ocasionalmente fazendo perguntas gentis que ajudaram Mariana a lembrar-se de detalhes que esquecera no seu pânico. Criança, estes bebés não são achados comuns, disse Dona Rosa Pereira finalmente, estudando as suas roupas finas e a qualidade óbvia de tudo com que foram deixados. Alguém muito rico está a sentir a falta destas crianças. Alguém com dinheiro suficiente para procurar em todo o lado. Isso significa que tenho de os devolver? Perguntou Mariana, com lágrimas a ameaçarem descer pelas suas bochechas. O pensamento de perder Gabriel, Miguel e Lucas parecia que lhe arrancava o coração. Dona Rosa Pereira ficou em silêncio por um longo momento, estudando o rosto de Mariana com olhos sábios que tinham visto décadas de complicações da vida. Significa, doce criança, que precisamos de ser muito, muito cuidadosos sobre o que fazemos a seguir. O anúncio da recompensa de 20 milhões de euros mudou tudo da noite para o dia. Em poucas horas após a conferência de imprensa, as linhas telefónicas de Diogo Castro foram inundadas com centenas de dicas de todo o país. A maioria eram pistas falsas, pessoas desesperadas à espera de dinheiro fácil, alegando ter visto trigêmeos em locais impossíveis como o Alentejo e o Douro. Mas o detetive Rui Costa insistiu que investigassem cada chamada, por mais improvável que fosse. Sr. Castro, precisamos de discutir medidas de segurança imediatamente, disse Costa durante a sua reunião de emergência matinal no escritório de Diogo. Se alguém realmente tem os seus filhos, essa recompensa torna-os extremamente valiosos. Isso pode jogar a nosso favor. Diogo mal ouviu as preocupações de segurança do detetive. Estava a estudar as fotografias que o seu investigador particular compilara durante a noite. Cada local possível onde alguém poderia esconder 3 bebés na área metropolitana. Casas de aldeia abandonadas, acampamentos de sem-abrigo, motéis decadentes, até casas suburbanas onde os vizinhos poderiam não fazer perguntas sobre bebés a chorar. A cidade de repente parecia impossivelmente vasta. E a mulher que relatou ter visto um cesto incomum no jardim da Sé naquela manhã, perguntou Diogo de repente, o seu dedo a parar no relatório policial. A corredora, Dona Maria Rodrigues, 62 anos, professora reformada. Ela corre a mesma rota todas as manhãs às 6 da manhã. Disse que viu uma rapariga jovem a carregar algo pesado da direção do chafariz, mas não pensou muito nisso na altura. A descrição era vaga. Pequena, magra, provavelmente sem abrigo, a carregar o que parecia um cesto ou um saco grande. Uma criança. Diogo sentiu algo frio e afiado instalar-se no seu estômago. Alguém deu os meus filhos a uma criança de rua. É apenas uma pista entre centenas, senhor. Pode não ser nada. Pode ser a imaginação de alguém a correr solta devido ao dinheiro da recompensa. Mas os instintos de negócios de Diogo, os mesmos instintos que tinham construído o seu império, diziam-lhe o contrário. Isto parecia diferente, real. Ele pensou na sua própria infância, antes das patentes de tecnologia do seu pai os terem tornado ricos, nas noites que passou com fome, na forma como os adultos olhavam através das crianças sem abrigo como se fossem visíveis, como se não importassem.
Quer equipas de vigilância em todos os acampamentos de sem-abrigo conhecidos na cidade. Verifiquem as casas de aldeia abandonadas, os lugares onde as crianças de rua se escondem. E Costa, a voz de Diogo endureceu com determinação. Se alguém está a usar uma criança para esconder os meus filhos, eles tornaram isto pessoal de uma forma que não podem possivelmente entender. Enquanto isso, do outro lado da cidade, um sedan preto com vidros fumados estacionou do lado de fora da pastelaria de Dona Antônia Pires. Os ocupantes vinham a acompanhar relatórios de compras invulgares de leite em pó para bebés, grandes quantidades compradas por alguém que não se encaixava no perfil típico de cliente. Dona Antônia Pires mencionara a rapariga jovem que vinha a comprar leite em pó por vários dias, sempre a pagar com notas e moedas pequenas, sempre nervosa, sempre apressada. A descrição correspondia a outros relatórios da área. Uma criança pequena e magra, vista a carregar objetos pesados, movendo-se pelo bairro como se tentasse permanecer invisível. O passageiro no sedan fez uma chamada para um número que não estava listado em nenhum diretório. Podemos tê-los encontrado, disse uma voz, fria e profissional. A rapariga corresponde a várias descrições de testemunhas. Ela está a comprar leite em pó e suprimentos para bebés. Envie a equipa de recuperação para fazer uma busca em grelha nesta área. E a rapariga? Ela cumpriu o seu propósito. Lidem com isso discretamente. A linha ficou muda, e do outro lado da cidade, Diogo Castro continuou a sua busca desesperada, sem saber que as próprias pessoas que tinham levado os seus filhos estavam agora a fechar o cerco à corajosa menina que se tornara a sua protetora inesperada. Dona Rosa Pereira tinha sido uma bênção divina, mas mesmo a sua bondade e experiência não conseguiam resolver os seus problemas crescentes. Os bebés estavam a prosperar sob cuidados adequados, a ganhar peso, a dormir melhor, a desenvolver personalidades distintas que faziam Mariana amá-los ainda mais. Mas ela sabia que não podiam esconder-se para sempre na pequena casa de aldeia da senhora idosa. 3 bebés idênticos eram memoráveis, e as pessoas no bairro começavam a notar atividade invulgar. Eles estão a ficar mais fortes a cada dia, observou Dona Rosa Pereira, enquanto via Gabriel tentar rolar no tapete macio enquanto os seus irmãos olhavam com interesse. E mais perceptíveis. 3 bebés idênticos com aqueles olhos azuis notáveis. As pessoas lembram-se disso. Falam sobre isso. Mariana acenou, a ansiedade a crescer no seu peito como um peso físico. Tinha notado mais estranhos no bairro ultimamente. Pessoas que não pertenciam, que andavam demasiado devagar, que faziam perguntas casuais demais sobre crianças sem abrigo e avistamentos invulgares. Homens de fato que alegavam ser assistentes sociais, mas não carregavam a identificação certa. Mulheres que diziam ser dos serviços infantis, mas faziam perguntas estranhas sobre compras de leite em pó para bebés. Dona Rosa Pereira, e se a família real deles for gente má? E se foi por isso que alguém os deixou no parque? Mariana vinha a lutar com essa pergunta há dias. E se devolvê-los significasse colocá-los em perigo? A mulher mais velha ficou em silêncio por um momento, as suas mãos calejadas a acariciar gentilmente Miguel enquanto ele dormitava pacificamente no seu colo. Às vezes, criança, as famílias são complicadas. As pessoas cometem erros, ou as circunstâncias forçam escolhas impossíveis. Mas estes bebés. Olha para as roupas deles, a saúde deles antes de os encontrares. Na sexta-feira em que foram deixados. Alguém os amava muito e queria que fossem encontrados por alguém que se importasse. Naquela tarde, enquanto Dona Rosa Pereira dormitava na sua poltrona reclinável e os bebés dormiam pacificamente no seu berçário improvisado, Mariana decidiu aventurar-se para comprar suprimentos. Precisavam de mais leite em pó, mais fraldas. E Dona Rosa Pereira estava a ficar sem o sabonete especial para bebés que insistira em comprar. Mariana estava a 3 quarteirões da pastelaria quando notou o homem a segui-la. Ele estava a tentar ser subtil, mantendo-se a meio quarteirão de distância, fingindo olhar para as montras enquanto a mantinha à vista. Mas Mariana desenvolvera instintos aguçados para o perigo durante o seu tempo nas ruas. Quando ela virou de repente por um beco entre 2 prédios, ele acelerou o passo. Quando ela voltou para a rua principal, ele estava a falar urgentemente ao telemóvel, os olhos nunca a deixando. O pânico inundou o seu sistema como água gelada. Sem pensar claramente, ela correu. O homem perseguiu-a através do labirinto de ruas do centro, mas Mariana conhecia cada atalho, cada esconderijo, cada escada de incêndio e entrada de cave que podia fornecer santuário. Mergulhou numa entrada de metro, serpenteou por multidões de passageiros da tarde e, finalmente, perdeu-o no caos do distrito comercial, onde centenas de pessoas se moviam em direções diferentes. Quando chegou de volta à casa de Dona Rosa Pereira, 40 minutos depois, sem fôlego e aterrorizada, viu algo que lhe gelou o sangue nas veias. Um sedan preto estava estacionado diretamente do lado de fora. Através da janela do 3º andar da casa de Dona Rosa Pereira, conseguia ver silhuetas,
figuras altas que definitivamente não eram a senhora idosa. Estranhos estavam no seu refúgio seguro, perto dos seus bebés, e ela não conseguia alcançá-los. As mãos de Mariana tremiam violentamente enquanto percebia a terrível verdade. Alguém sabia dos bebés. Tinham sido encontrados. E ela estava perigosamente perto, nas sombras do outro lado da rua, escondida atrás de um contentor de lixo no beco. Ela observou e esperou, o coração a partir-se enquanto ouvia um dos seus meninos a chorar dentro da casa. O choro de Gabriel. Ela sabia que era Gabriel, porque ele sempre chorava mais alto quando estava assustado ou com fome. A caça os tinha encontrado finalmente, e Mariana nunca se sentira mais impotente ou sozinha em toda a sua curta vida. Acha que a Mariana vai conseguir salvar os bebés? Deixe a sua resposta nos comentários e ative o sininho para saber o que acontece a seguir. Mariana agachou-se atrás do contentor de lixo pelo que pareceram horas, a observar o sedan preto e a ouvir os seus bebés a chorar dentro da casa de aldeia de Dona Rosa Pereira. Cada instinto gritava para ela correr lá para cima e protegê-los, mas sabia que cair naquela armadilha não ajudaria ninguém. O som dos gritos aterrorizados de Gabriel cortava-lhe o coração como vidro partido, e ela teve de morder a própria mão para não chorar em resposta. A noite de outono estava a ficar mais fria. O casaco fino de Mariana oferecia pouca proteção contra o vento que cortava o beco. O seu estômago contraía-se de fome. Não comera nada desde a sanduíche partilhada de ontem com Dona Rosa Pereira. Mas o desconforto físico não era nada comparado à agonia de ouvir os seus meninos em perigo. Quando a escuridão caiu completamente, ela viu-os a carregar Dona Rosa Pereira numa maca. A senhora idosa parecia inconsciente, mas a respirar, o seu cabelo grisalho despenteado e um penso visível na testa. O coração de Mariana apertou-se de culpa. Dona Rosa Pereira estava ferida porque tentara ajudá-los, porque mostrara bondade a uma criança sem abrigo e a 3 bebés misteriosos. Então veio o momento que mudou tudo. Através da janela da casa, iluminada pela dura luz fluorescente, ela viu um homem alto, de fato escuro, a segurar Gabriel rudemente pelo seu pequeno corpo. Mesmo do outro lado da rua, conseguia ouvir os gritos aterrorizados do seu menino, conseguia ver como o homem tratava Gabriel como carga em vez de uma criança preciosa e frágil que precisava de gentileza e amor. Os movimentos do homem eram impacientes, profissionais, desprovidos de qualquer reconhecimento de que estava a lidar com um ser humano. Quando Gabriel continuou a chorar, o homem sacudiu ligeiramente, murmurando algo que Mariana não conseguiu ouvir, mas cujo tom era inconfundivelmente ameaçador. Foi quando Mariana notou algo que os raptores tinham ignorado na sua urgência. A escada de incêndio de Dona Rosa Pereira ficava na parte de trás do prédio, escondida da vista deles pela arquitetura da velha estrutura de tijolos. A senhora idosa mostrara-lhe dias antes, mencionando que fora assim que escapara de um incêndio na cozinha anos atrás, quando o seu marido ainda era vivo e eles eram mais jovens. Mariana esperou até ver 2 dos homens saírem num carro separado, presumivelmente levando Dona Rosa Pereira para algum lugar, esperançosamente para um hospital onde pudesse receber ajuda, embora Mariana temesse que tivessem intenções mais sombrias. Isso deixava pelo menos 2 ainda na casa com os seus bebés. Não eram grandes probabilidades para uma menina de 8 anos, mas melhores do que enfrentar uma equipa completa de profissionais armados. Ela deslizou pelo beco atrás do prédio, usando habilidades que desenvolvera durante 2 anos a evitar a detecção por polícias, assistentes sociais e o predador ocasional que via crianças sem abrigo como alvos fáceis. A escada de incêndio era velha e enferrujada, mas estruturalmente sólida. Mariana subiu com um silêncio praticado, os pés descalços a encontrar apoio na grade de metal, apesar do frio que lhe deixava os dedos dormentes. A janela do quarto de Dona Rosa Pereira estava destrancada. A senhora idosa mencionara que nunca se preocupava com ladrões do 3º andar, dizendo que qualquer um atlético o suficiente para subir tão alto provavelmente precisava do que quer que pudessem roubar mais do que ela. Lá dentro, Mariana ouviu vozes da sala de estar, frias e pragmáticas. O chefe quer que os movamos esta noite. A recompensa do Castro está a trazer demasiada atenção da polícia e da comunicação social. E a miúda? Ela viu as nossas caras, sabe da operação. As ordens são para eliminar quaisquer testemunhas. Ela cumpriu o seu propósito, mantendo-os vivos, mas agora é um problema. O sangue de Mariana transformou-se em água gelada nas suas veias. Eles não estavam apenas a levar os bebés, planeavam matá-la. Mas porquê? Se isto era sobre dinheiro de resgate de pais ricos, por que assassinar uma criança sem abrigo de quem ninguém sentiria falta? O que é que ela possivelmente sabia que a tornava perigosa para eles? Ela rastejou em direção à sala de estar, mantendo-se baixa atrás dos móveis de Dona Rosa Pereira, um sofá gasto coberto com naprons de crochê, uma mesa de centro empilhada com livros da biblioteca sobre jardinagem e culinária. Através da porta, conseguia ver Lucas e Miguel no seu cesto de vime, ambos a chorar freneticamente, os seus rostinhos vermelhos de angústia e confusão.
Gabriel estava a ser segurado por um homem com olhos frios e sapatos caros, que provavelmente custavam mais do que a maioria das pessoas ganhava no mês. O aperto do homem era demasiado forte, demasiado descuidado, tratando o seu precioso menino como um objeto em vez de uma criança. Calma, rosnou o homem, impaciente. Os sedativos deviam fazer efeito mais depressa em bebés deste tamanho. Sedativos. Eles estavam a drogar os seus bebés, a envenenar as crianças inocentes que ela lutara tanto para proteger e nutrir. Mariana nunca sentira uma raiva assim antes. Queimava através do seu pequeno corpo como fogo líquido, fazendo-a esquecer o medo, as probabilidades impossíveis, tudo exceto proteger as crianças que amava mais do que a própria vida. Estes homens tinham ferido Dona Rosa Pereira, aterrorizado os seus bebés e agora planeavam drogá-los e matá-la. Dona Rosa Pereira guardava um pesado vaso de cerâmica na sua cômoda do quarto, um presente de casamento do seu falecido marido, pintado com rosas e cheio de flores secas do seu jardim de janela. Mariana agarrou-o com as duas mãos, surpreendida com o seu peso, mas determinada a usar qualquer arma que conseguisse encontrar. Senhor, devíamos movê-los agora. Muitas pessoas neste prédio ouviram o choro mais cedo. Alguém pode chamar a polícia. Tudo bem. Carreguem-nos para a carrinha e continuem a procurar aquela rata de rua. Ela não pode ter ido longe a pé. O homem que segurava Gabriel virou as costas para passar o bebê ao seu parceiro, finalmente dando a Mariana a abertura que ela esperava. Ela atacou com cada grama de força do seu pequeno corpo. O vaso estilhaçou-se contra o crânio do homem com um som de trovão, enviando-o a cair sobre a mesa de centro de Dona Rosa Pereira. Livros e chávenas desavoaram, e Gabriel caiu dos seus braços. Mas Mariana já se estava a mover, apanhando o seu menino antes que ele pudesse bater no chão. O segundo homem virou-se, alcançando algo no seu casaco, provavelmente uma arma. Mas Mariana já estava a correr. Agarrou o cesto, contendo Lucas e Miguel, com o seu braço livre, e correu para a janela do quarto, o coração a bater tão forte que conseguia ouvi-lo acima de tudo o resto. A miúda, ela está aqui. O alvo está no prédio. Tiros explodiram atrás dela enquanto Mariana mergulhava pela janela para a escada de incêndio. Vidro estilhaçou-se à sua volta, e uma bala passou zunindo perto da sua cabeça, perto o suficiente para sentir o deslocamento de ar. Mas ela continuou a mover-se, agarrando os 3 bebés enquanto descia os degraus de metal com uma velocidade desesperada. Chegou ao beco a correr, as suas pernas magras a carregá-la e aos bebés em direção ao labirinto de ruas do centro, onde conhecia cada esconderijo, cada atalho, cada rota de fuga que poderia salvar as suas vidas. Atrás dela, ouviu portas de carro a bater e motores a acelerar com urgência. A perseguição estava a decorrer, e desta vez era de vida ou morte para todos eles. Se o seu coração está a acelerar tanto quanto o nosso, deixa um gosto para a Mariana ter forças nesta fuga desesperada. O detetive Rui Costa irrompeu pelo escritório de Diogo às 2 da manhã, o seu rosto sombrio de exaustão e o peso de novas revelações que mudariam tudo. Ele trabalhava no caso há 72 horas seguidas, sobrevivendo a café e determinação, seguindo pistas que pareciam becos sem saída até esta noite. Encontramos algo, anunciou Costa sem preâmbulo. A casa de aldeia de Dona Rosa Pereira. Houve uma luta. Sangue salpicado nas paredes, móveis partidos e vizinhos a relatar tiros por volta da meia-noite. Diogo ficou instantaneamente alerta, a sua fadiga esquecida enquanto a adrenalina inundava o seu sistema. Estivera sentado na sua cadeira de escritório durante horas, a olhar para fotografias dos seus filhos desaparecidos, rezando por qualquer notícia que os pudesse trazer para casa. Os meus filhos, eles estavam lá. Encontramos biberões, roupas de bebê, brinquedos que correspondem às descrições de quando desapareceram. Alguém tem estado a cuidar deles adequadamente, a alimentá-los, a mantê-los limpos, a tratá-los com amor. Costa colocou um saco de provas, contendo um pedaço de papel que fez a respiração de Diogo parar. E encontramos isto. Era o bilhete do cesto de Vimo original, mas agora Diogo conseguia ver algo que lhe fez o coração acelerar com novas possibilidades. No canto, mal visível sob a iluminação aprimorada do laboratório, havia uma impressão digital parcial que não estava lá quando os bebés foram levados do local do acidente. Esta impressão pertence a uma menina de 8 anos chamada Mariana Santos, continuou Costa. Oficialmente, ela não existe em nenhum sistema governamental. Sem registros familiares, sem morada, sem matrícula escolar. Ela vive nas ruas há pelo menos 2 anos, completamente invisível para os serviços sociais. Mas, Costa fez uma pausa, a sua voz assumindo um tom invulgar. Os vizinhos descreveram-na de forma muito diferente do que esperávamos. O que quer dizer? Perguntou Diogo, embora algo no seu peito já estivesse a começar a ter esperança. Ela não estava a trabalhar com os raptores. Segundo Dona Rosa Pereira, a senhora idosa que a estava a ajudar,
esta menina encontrou os bebés abandonados no jardim da Sé e tem estado a cuidar deles como se fossem a sua própria família. Ela lutou contra homens armados esta noite para salvá-los. Usou um vaso de cerâmica como arma contra profissionais com armas. Diogo sentiu o mundo mudar à sua volta, a sua compreensão de toda a situação a remodelar-se. Está a dizer-me que uma criança sem abrigo tem estado a criar os meus filhos, a protegê-los. Não apenas a criar, a arriscar a vida por eles repetidamente. O sangue na casa pertence a um dos raptores. Uma menina que pesa talvez 27 quilos lutou contra criminosos treinados com nada além de coragem e amor por crianças que nunca conhecera antes de uma semana atrás. Diogo levantou-se abruptamente, caminhando até às suas janelas do chão ao teto, onde as luzes da cidade se desfocavam em faixas de ouro e branco. Algures lá fora, uma criança de 8 anos corria por ruas perigosas com os seus filhos, perseguida por assassinos, e a culpa era dele. A sua recompensa de 20 milhões de euros pintara um alvo nas costas dela, tornara-a uma responsabilidade que precisava de ser eliminada. Senhor, há mais, disse Costa, a sua voz pesada de implicações. Rastreamos os sinais de comunicação dos raptores usando o equipamento que a PJ trouxe. Eles não são criminosos aleatórios à procura de dinheiro de resgate. Isto é profissional, extremamente bem financiado, e alguém tem vindo a planear esta operação há meses, possivelmente anos. Quem? Perguntou Diogo, embora começasse a suspeitar que a resposta destruiria tudo o que pensava saber sobre a sua vida. Achamos que está ligado aos seus negócios, mas não da maneira que esperaria. Alguém que o quer magoar especificamente, não apenas roubar dinheiro. As crianças nunca foram destinadas a ser resgatadas. Elas deviam desaparecer permanentemente. E o acidente de carro foi planeado para eliminar o problema inteiro. As mãos de Diogo fecharam-se em punhos enquanto processava esta informação. O seu império empresarial fizera-lhe inimigos, concorrentes que ele superara em estratégia, negócios que ganhara através de táticas superiores e por vezes implacáveis. Mas nunca imaginara que alguém visaria os seus filhos inocentes, a sua própria carne e sangue. E a menina? Podemos encontrá-la antes que eles a encontrem. Ela conhece estas ruas melhor do que qualquer um na minha força policial. Se ela não quer ser encontrada, não será. Ela sobreviveu 2 anos sozinha, aprendeu cada esconderijo, cada rota de fuga. Mas Costa encontrou os seus olhos diretamente. Ela não é inimiga aqui. Aquela menina tem sido a única coisa entre os seus filhos e o que quer que estas pessoas realmente queiram. Diogo pensou em Joana, ainda inconsciente na unidade de cuidados intensivos do Hospital de São João, e sentiu uma onda de proteção por esta criança desconhecida que assumira o papel de mãe quando o seu mundo desmoronou. Dobra a recompensa, disse ele calmamente, a sua voz cheia de nova determinação. Mas não por informação sobre as crianças. Por trazer aquela menina para casa em segurança com os meus filhos. Ela faz parte da minha família agora, quer ela saiba ou não. Costa acenou gravemente, já a pegar no seu rádio para coordenar a busca expandida. Senhor, precisamos de nos mover rápido. Estas pessoas não deixam pontas soltas. Eles tentarão eliminar tanto as crianças como a sua protetora antes do amanhecer. Mariana correu até os seus pulmões arderem como fogo e as suas pernas tremerem com uma exaustão que ameaçava derrubá-la no pavimento. Os bebés tinham finalmente parado de chorar, sobrecarregados pelo terror e confusão, até caírem no sono da exaustão emocional. Mas o seu peso combinado ficava mais pesado a cada quarteirão que percorria. Ela mergulhou num túnel de comboio regional abandonado, que usara como abrigo durante noites de inverno particularmente rigorosas, quando a temperatura caía abaixo de 0. O túnel fazia parte do antigo sistema de trânsito abandonado quando a cidade redirecionou as linhas décadas atrás, deixando para trás uma rede de passagens esquecidas que os sem-abrigo por vezes usavam. O túnel era frio e úmido, a água a pingar de canos enferrujados por cima, mas era escondido e defensável. Ela descobrira-o meses antes, quando fugia de crianças de rua mais velhas que queriam roubar o seu dinheiro das flores e a tinham ameaçado se ela não entregasse tudo o que ganhara naquele dia. Ela acomodou os bebés no seu casaco no lugar mais seco que conseguiu encontrar, verificando cada um cuidadosamente por ferimentos na luz fraca que se filtrava através das grades acima. Gabriel tinha um pequeno corte na testa da luta na casa de Dona Rosa Pereira, mas de resto pareciam fisicamente ilesos. Lucas e Miguel agarraram os seus dedos quando ela lhes ofereceu, os seus rostinhos confiantes apesar de tudo o que tinham suportado. Desculpem, sussurrou-lhes, a sua voz a ecoar nas paredes de betão. Tentei manter-vos seguros, mas piorei tudo. A Dona Rosa Pereira está ferida por minha causa. Vocês estão em perigo porque eu não consegui descobrir como protegê-los adequadamente. O som de passos ecoou da entrada do túnel. Múltiplos pares de pés a mover-se com uma coordenação que falava de treino militar ou policial. O coração de Mariana bateu contra as suas costelas enquanto agarrava os bebés e se movia mais para o fundo da escuridão,
em direção à saída de manutenção que mapeara durante a sua exploração inicial do sistema de túneis. Eu sei que estás aí, menina, uma voz chamou, fria e profissional, e quando nas paredes. Nós só queremos as crianças. Entrega-as e podes ir embora. Ninguém precisa de se magoar. Mariana sabia que eles estavam a mentir. Tinha-os ouvido a planear matá-la na casa de Dona Rosa Pereira. Estas não eram pessoas que deixavam testemunhas vivas, especialmente testemunhas que os podiam identificar à polícia. Ela continuou a mover-se, tateando o seu caminho ao longo da parede do túnel com uma mão enquanto agarrava o cesto com a outra. Os seus pés descalços, silenciosos no betão molhado. Não podes fugir para sempre, e estás apenas a tornar isto mais difícil para todos. Aqueles bebés precisam de cuidados médicos adequados, de alimentação adequada. Estás acima das tuas capacidades. Um feixe de lanterna varreu o túnel atrás dela, poderoso e brilhante, criando sombras dançantes que faziam a escuridão à frente parecer ainda mais impenetrável. Estavam a aproximar-se, as suas vozes a ecoar estranhamente no espaço confinado. Mariana alcançou a escada de manutenção que levava a uma saída de serviço perto do rio. Subir com 3 bebés seria quase impossível, mas ficar significava morte certa para todos eles. Ela amarrou o cesto às suas costas com o seu cinto e começou a subir com uma mão, usando o seu conhecimento do sistema de túneis que aprendera durante invernos desesperados, quando este lugar fora o seu único refúgio de temperaturas geladas. Cada degrau era uma agonia, os seus braços a doer com o peso e os seus ombros a gritar de esforço. O amor dava-lhe uma força que não sabia possuir. Gabriel fez um som suave contra as suas costas, e ela sussurrou garantias em que não tinha a certeza de acreditar. Acima do solo, a saída de serviço abria para um canteiro de obras na ribeira do Douro, onde novos condomínios de luxo estavam a ser construídos. Máquinas pesadas forneciam cobertura, escavadoras, betoneiras, guindastes que lançavam longas sombras à luz da rua. Mas Mariana sabia que esta área era demasiado aberta para se esconder a longo prazo. Precisava de um plano que os mantivesse seguros até ao amanhecer, quando certamente a polícia os encontraria. Foi então que viu os carros da polícia a chegar à entrada do túnel atrás dela. Mas estas não eram unidades de patrulha regulares. Os oficiais moviam-se com precisão militar, usando equipamento tático que sugeria o envolvimento do Grupo de Operações Especiais, GOE. Alguém mais estava a caçar os caçadores, o que significava o resgate ou uma situação ainda mais perigosa. Mariana tomou uma decisão desesperada. Em vez de correr mais para dentro do labirinto de equipamento de construção, ela subiu um guindaste de torre que dava vista para toda a área, usando o seu tamanho pequeno e agilidade para navegar pela estrutura de metal, que seria impossível para adultos subirem rapidamente. Do seu poleiro alto acima do canteiro de obras, ela conseguia ver tudo, os homens a persegui-la, a mover-se através da maquinaria abaixo, as unidades policiais a mover-se para interceptá-los com precisão coordenada, e, à distância, mais carros pretos a chegar de múltiplas direções. Mas ela também viu algo que lhe fez o coração parar completamente. Um homem com um casaco car caminhava diretamente para o canteiro de obras, flanqueado por polícias, mas claramente no comando da operação. Mesmo a esta distância, ela conseguia ver a sua determinação, o seu desespero, a maneira como ele se movia como alguém cujo mundo inteiro dependia do que acontecesse nos próximos minutos. Este tinha de ser o pai deles, o homem cujos filhos ela vinha a proteger sem saber o seu nome, cujos filhos ela alimentara e para quem cantara para adormecer e que amara como seus próprios irmãos. Gabriel começou a chorar suavemente, e Mariana percebeu que estavam todos com frio e fome. A sua pequena família estava a ficar sem tempo, e o confronto final estava a aproximar-se deles como um comboio de carga, carregando o destino de todos. Embaixo, tiros irromperam quando 2 forças colidiram na escuridão, clarões de armas a iluminar o canteiro de obras como fogo de artifício mortal. E Mariana segurou os seus bebés mais perto, rezando para que o amanhecer trouxesse segurança em vez de tragédia para todos eles. O tiroteio abaixo durou apenas minutos, mas para Mariana, empoleirada no guindaste com 3 bebés, pareceu horas de terror. Clarões de armas iluminaram o canteiro de obras como fogo de artifício mortal, e o som de armas automáticas ecoou pelas estruturas de betão e aço. Quando o tiroteio finalmente parou, ela conseguia ver figuras imóveis no chão e outras com as mãos levantadas em rendição. A polícia tinha vencido esta ronda, mas o seu alívio durou pouco quando percebeu a verdadeira complexidade da sua situação. Estava apenas a começar a desvendar-se. Mariana Santos, uma voz chamou de baixo, amplificada por um megafone da polícia que fez o seu nome ecoar pelo canteiro de obras. Aqui é o detetive Rui Costa da Polícia Civil. Sabemos que está aí em cima e sabemos que tem estado a proteger estas crianças. Você não está em apuros. Estamos aqui para ajudar e para a levar para casa em segurança. Mariana espiou por cima da borda do guindaste, estudando a cena abaixo com a atenção cuidadosa aos detalhes que a mantivera viva nas ruas. O homem de casaco car estava a olhar diretamente para ela,
o seu rosto iluminado pelas potentes luzes de inundação do canteiro de obras. Mesmo a esta distância, ela conseguia ver que ele tinha os mesmos olhos azuis notáveis que os bebés de quem ela cuidava. "O meu nome é Diogo Castro", chamou o homem, a sua voz a carregar claramente no ar noturno, cheia de uma emoção que parecia genuína. "Esses são os meus filhos de quem tem estado a cuidar. Quero agradecer-lhe por os ter mantido seguros quando eu não pude. Você tem sido mais corajosa do que qualquer pessoa deveria ter de ser." O aperto de Mariana nos bebés intensificou-se, o seu coração a acelerar com emoções conflituantes. Este era o momento que ela temia, devolvê-los à sua família real, perder o único amor que alguma vez conhecera. Mas algo parecia errado em toda a situação. Se Diogo Castro era o pai deles e estes eram polícias, por que é que homens armados os andavam a caçar? Por que é que alguém tentara matar Dona Rosa Pereira? Foi então que o detetive Rui Costa disse algo que mudou tudo o que ela pensava entender. "Mariana, os homens que a têm perseguido esta noite, eles não trabalham para o Sr. Castro. Eles trabalham para alguém que tem tentado magoar a família dele, alguém que orquestrou o acidente de carro que deveria ter matado estas crianças e a mãe delas." Uma nova voz cortou o ar noturno, suave, familiar de uma forma que fez a pele de Mariana arrepiar-se, e gélida na sua autoridade casual. "Que decepcionante. Eu esperava que isto fosse resolvido de forma mais discreta, sem envolver tantas testemunhas e complicações." Mariana olhou para baixo e viu um homem mais velho, bem vestido, a sair de uma limusine preta que ela não notara chegar durante o tiroteio. Mesmo na luz fraca, conseguia ver a semelhança com Diogo Castro. Tinham a mesma linha do maxilar, a mesma postura confiante. Mas onde Diogo irradiava desespero e amor, este homem emanava cálculo frio e fúria mal contida. Vários recém-chegados emergiram de outros veículos, movendo-se com a mesma precisão profissional dos raptores anteriores. Estes não eram polícias nem agentes da PJ, eram seguranças privados, caros e mortais. "Olá, filho", disse o homem mais velho, Manuel Castro, casualmente, como se estivesse a cumprimentar Diogo num jantar de família em vez de numa cena de crime. "Vejo que encontraste os meus netos. Que inconveniente." Diogo virou-se, o seu rosto a mostrar choque, traição e um horror crescente enquanto processava o que estava a acontecer. "Pai, o que estás a fazer aqui? Como soubeste deste local?" A limpar uma confusão que saiu completamente do controlo, respondeu o pai de Diogo com uma eficiência fria. "Nunca os deverias ter encontrado, Diogo. Eles deveriam ter morrido naquele acidente com a mãe deles. Limpo, simples, sem complicações." A voz de Diogo mal passava de um sussurro, mas Mariana conseguia ouvir a devastação nela mesmo do seu poleiro alto. "Tu tentaste matar os meus filhos." "Tentei salvar o legado da nossa família", retorquiu o pai de Diogo, a sua compostura a rachar pela primeira vez. "O teu casamento com aquela mulher já foi mau o suficiente. Uma ninguém de uma família de classe média, sem ligações, sem valor para o nosso império. Mas crianças. Herdeiros que poderiam desafiar tudo o que construí, que poderiam dividir a herança e enfraquecer o nosso controlo. Eu não podia permitir." Mariana assistiu com horror enquanto percebia a verdade. Isto não era sobre raptores aleatórios ou inimigos de negócios a procurar resgate. Era sobre um avô que tentara assassinar os seus próprios netos para proteger a sua riqueza e poder, que via bebés como obstáculos em vez de vidas preciosas. Se esta reviravolta o deixou sem palavras, comente, chocado, abaixo e partilhe esta história incrível com os seus amigos. A rapariga cumpriu o seu propósito, continuou o pai de Diogo friamente, olhando para o guindaste onde Mariana estava escondida. "Ela manteve-os vivos até que pudéssemos arranjar uma solução mais permanente. Mas agora que envolveste a polícia e criaste este circo, precisamos de eliminar todas as testemunhas e começar do zero." "Estás louco?", disse Diogo, afastando-se do pai com óbvia repulsa. "Eles são bebés inocentes. São o teu próprio sangue, os teus netos. São obstáculos ao domínio contínuo da nossa família, nada mais. Sentimento é um luxo que não nos podemos permitir quando bilhões de euros estão em jogo." O pai de Diogo levantou a mão, e os seus homens começaram a mover-se em direção ao guindaste com coordenação militar. Mas Diogo já estava a correr, a gritar para Mariana com uma urgência desesperada: "Salta! Eu apanho-te. Confia em mim. Não vou deixar que nada te aconteça a ti ou aos meus filhos." Mariana olhou para os bebés nos seus braços. Gabriel a mexer-se inquieto, Miguel a dormir pacificamente, Lucas a agarrar o seu dedo com uma força surpreendente. Depois olhou para Diogo, cujo rosto mostrava o mesmo amor desesperado que ela sentia, e fez a sua escolha. Ela saltou na escuridão, confiando num estranho porque o amor reconhece o amor, carregando 3 bebés em direção à salvação ou ao desastre. Diogo apanhou Mariana e os bebés numa colisão que lhes tirou o fôlego a ambos,
mas os seus braços fortes absorveram o impacto e mantiveram-nos seguros. O canteiro de obras irrompeu em caos à sua volta, enquanto sirenes da polícia uivavam de todas as direções e unidades de apoio cercavam a área com precisão coordenada. Eles estão feridos? Perguntou Diogo freneticamente, as suas mãos a tremer enquanto examinava os seus filhos com uma ternura desesperada. Tu estás ferida. Alguém te magoou. Mariana olhou para ele espantada, mal conseguindo acreditar no que estava a ver. Este homem poderoso e rico, cujo rosto vira em outdoors e fotografias de jornais, estava a chorar enquanto olhava para os seus filhos. O seu alívio e amor eram tão avassaladores que ela podia senti-los a irradiar dele como calor físico. Eles estão bem, sussurrou ela, a sua voz rouca de medo e exaustão. Eu mantive-os seguros. Prometi-lhes que o faria, e filo. Fizeste mais do que isso, disse Diogo, a sua voz grossa de emoção enquanto olhava entre os seus filhos e a corajosa menina que os protegera. Salvaste-lhes as vidas. Arriscaste tudo por crianças que nem conhecias, e amaste-os quando eu não podia estar lá para o fazer. O detetive Rui Costa aproximou-se cautelosamente, a sua arma ainda em punho, enquanto procurava por ameaças restantes entre o equipamento de construção. Senhor, precisamos de os tirar daqui imediatamente, disse Costa gravemente. Os homens do seu pai estão a reagrupar-se, e não sabemos quantos recursos ele tem à sua disposição. Este foi apenas o primeiro confronto. Para onde podemos ir? Perguntou Diogo desesperadamente. Se o meu próprio pai está por trás disto, se ele tem dinheiro e ligações ilimitados, nenhum lugar é seguro. Ele vai continuar a vir até conseguir o que quer. Na verdade, disse Costa, a sua voz assumindo um tom diferente, há algo mais que precisa de saber. A sua esposa, Joana. Ela acordou há uma hora. Ela está a perguntar pelos seus filhos e disse-nos algo crucial sobre a noite do acidente. O rosto de Diogo ficou completamente branco, esperança e medo a lutar na sua expressão. A Joana está acordada. Ela está mesmo acordada. Ela está consciente há vários dias, mas estava a fingir estar em coma porque ouviu os homens do seu pai no hospital a discutir planos para terminar o que começaram se ela sobrevivesse para testemunhar. Mariana ouviu esta conversa com crescente confusão e medo. A mãe dos bebés estava viva, mas escondida. O avô deles queria que estivessem mortos. O mundo das famílias ricas era muito mais perigoso do que a vida nas ruas, onde pelo menos se sabia quem eram os inimigos. Mariana, disse Diogo de repente, ajoelhando-se ao nível dela para que estivessem olho no olho. Preciso de te perguntar algo muito importante. Estes homens que te têm perseguido, eles disseram algo sobre por que queriam os bebés. Qualquer coisa que nos possa ajudar a entender como parar o meu pai. Mariana pensou nas conversas que ouvira na casa de Dona Rosa Pereira e durante a perseguição no túnel. Eles disseram algo sobre papéis e dinheiro. Estavam preocupados com testemunhas, mas também com algo chamado herança e o tempo a esgotar-se. Diogo e Costa trocaram olhares significativos que sugeriam que esta informação era mais importante do que Mariana percebera. O fundo fiduciário, respirou Diogo, as peças a encaixarem-se. Se as crianças morrerem antes do seu primeiro aniversário, toda a herança reverte para o controle do meu pai. Estamos a falar de bilhões de euros. O suficiente para comprar exércitos de mercenários. E daqui a 2 meses eles fazem 1 ano, disse Costa gravemente. Depois disso, o seu pai perde o seu motivo financeiro para o assassinato. 2 meses, repetiu Diogo, o peso do tempo a pressioná-los a todos. Temos de os manter seguros por 2 meses enquanto lutamos contra alguém com recursos ilimitados. Um novo som encheu o ar. Helicópteros a aproximarem-se de múltiplas direções, as suas luzes de busca a começarem a varrer o canteiro de obras. Costa agarrou o seu rádio, o seu rosto tenso, enquanto ouvia a conversa urgente. Senhor, temos um grande problema. Estes não são os nossos helicópteros. O seu pai chamou empreiteiros militares privados. Diogo olhou para Mariana, que ainda segurava Lucas, enquanto Gabriel e Miguel dormiam pacificamente no seu cesto, alheios ao perigo à sua volta. Esta corajosa menina já tinha feito tanto, arriscado tudo, mas a luta estava longe de terminar. Mariana, disse ele urgentemente. Sei que isto é assustador e sei que não tens razão para confiar em adultos depois de tudo o que passaste. Mas preciso da tua ajuda. Tu sabes como te esconder, como sobreviver, como protegê-los de maneiras que eu nunca poderia. Tu já os salvaste uma vez. Quer que eu fique? Perguntou Mariana, mal ousando acreditar no que estava a ouvir. Quero que faças parte da nossa família, disse Diogo simplesmente, a sua voz cheia de sinceridade absoluta. Estes meninos precisam da sua irmã mais velha, e eu preciso de alguém que os ame tanto quanto eu. Alguém que já provou que morreria antes de deixar alguém magoá-los. Os helicópteros estavam a aproximar-se,
as suas luzes de busca a começarem a varrer o canteiro de obras com precisão militar. O tempo estava a esgotar-se, e as decisões tomadas nos próximos minutos determinariam se todos viveriam ou morreriam. Vais ajudar-me a salvar os nossos filhos? Perguntou Diogo, estendendo-lhe a mão. Mariana olhou para Gabriel, Miguel e Lucas, os seus meninos que lhe ensinaram o que o amor realmente significava, que a fizeram entender que família não era sobre sangue, mas sobre escolha, sacrifício e proteção. Depois olhou para Diogo, cujos olhos tinham o mesmo amor feroz que ela sentia. Sempre, prometeu ela, pegando na sua mão. Somos família agora. E se acredita que o amor pode vencer qualquer obstáculo, deixe o seu gosto agora e subscreva o canal para mais histórias que vão tocar o seu coração. E então, enquanto Costa os levava em direção a uma carrinha da polícia à espera, desviando-se de luzes de busca e correndo contra o tempo, Mariana percebeu que o amanhã traria o maior desafio de todos. Mas, pela primeira vez na sua vida, não estava a enfrentar sozinha. O hospital parecia uma fortaleza. Agentes da PJ em cada entrada, polícias a patrulhar os corredores, e Diogo Castro a caminhar na ala segura onde a sua família estava finalmente reunida. Mas mesmo rodeado de proteção, ele sabia que o alcance do seu pai era longo e os seus recursos aparentemente ilimitados. Mariana sentou-se ao lado da cama de hospital de Joana, segurando Lucas gentilmente, enquanto Joana embalava Gabriel e Miguel pela primeira vez desde o acidente. A cena era ao mesmo tempo bela e comovente, uma mãe reunida com os seus filhos e uma menina sem abrigo que se tornara a sua protetora. Tu salvaste-os, sussurrou Joana para Mariana, lágrimas a escorrer pelo seu rosto. Quando eu não os pude proteger, tu amaste-os como se fossem teus. Eles são meus, disse Mariana simplesmente. Família não é apenas sangue. É quem tu escolhes proteger. Joana estendeu a mão e pegou na pequena mão de Mariana. Então tu és minha filha agora. Estes meninos precisam da sua irmã mais velha. Diogo sentiu o seu coração inchar de gratidão por esta incrível criança que lhes ensinara o que a verdadeira família significava. Mas o seu momento foi interrompido pelo detetive Rui Costa a irromper pela porta. Temos um problema, anunciou Costa gravemente. O seu pai entrou com papéis de custódia de emergência, alegando que você é mentalmente instável. Ele tem juízes na sua folha de pagamentos e poder legal suficiente para empatar isto por meses. Joana lutou para se sentar mais direita. Algo que eu não te contei, algo sobre a noite do acidente. Todos se viraram para ela, sentindo que isto era crucial. O teu pai estava lá, Diogo. Eu vi-o a dirigir os seus homens depois de termos ido para o rio. Mas eu estava a usar o meu dispositivo de gravação de emergência. Tudo foi transmitido para o nosso sistema de segurança doméstica. Diogo olhou para a sua mulher em choque. A gravação sobreviveu. Está tudo lá. A voz dele, as suas instruções, a sua admissão de que orquestrou os assassinatos. Costa estava a pegar no seu telefone quando a porta do quarto do hospital explodiu para dentro. O pai de Diogo, Manuel Castro, entrou, flanqueado por 6 homens em fatos caros, movendo-se com a confiança de alguém que possuía metade da cidade. Atrás deles vieram seguranças do hospital, claramente na sua folha de pagamentos. Olá, filho, disse Manuel Castro calmamente. Acredito que tenhas algo que me pertence. Estas crianças não pertencem a ninguém, disse Diogo, colocando-se protetoramente à frente da cama. São obstáculos a tudo o que a nossa família construiu. Os seus olhos frios caíram sobre Mariana. Incluindo testemunhas que viram demais. Não os vais levar, disse Mariana, de pé com Lucas nos braços. Apesar de ter 8 anos, ela enfrentou o homem mais poderoso da cidade sem vacilar. Não vou deixar que os magoes. O pai de Diogo sorriu friamente. Comovente, mas em última análise, inútil. Foi quando Joana pressionou um botão no seu telefone. A gravação soou para todos ouvirem. Áudio cristalino do pai de Diogo a dar ordens para matar os seus próprios netos. A sua admissão de orquestrar o acidente de carro, a sua discussão sobre eliminar testemunhas. Enquanto a sua voz enchia a sala, o seu rosto ficou branco de raiva. Tu gravaste-me, disse ele, a sua máscara composta finalmente a cair. A PJ está a descarregar cópias enquanto falamos, respondeu Joana. Costa sorriu gravemente enquanto agentes federais irrompiam por cada entrada. O Conselho de Administração da Castro Investimentos recebeu cópias há 10 minutos, assim como o Procurador-Geral e todas as principais redes de notícias. Diogo observou enquanto o seu pai era cercado, o seu império a desmoronar em tempo real, enquanto alertas de notícias inundavam os telemóveis por toda a sala. As ações da Castro Investimentos estavam a cair a pique. Investigadores federais estavam a congelar ativos. Isto não acabou, rosnou o pai de Diogo enquanto as algemas se fechavam nos seus pulsos. Tinhas recursos, corrigiu Costa.
Agora tens uma cela de prisão. Enquanto o seu pai era levado, Diogo sentiu meses de medo a sair dos seus ombros. Mais do que alívio, sentiu uma gratidão avassaladora pela sua mulher, que arriscara tudo, pelo detetive que lutara pela justiça, e pela incrível menina que salvara a sua família. 6 meses depois, Diogo sentou-se no seu jardim, a ver Mariana a ensinar os seus filhos a andar na relva macia. Com 18 meses, Gabriel, Miguel e Lucas eram saudáveis, felizes e devotados à sua irmã mais velha. Joana juntou-se a ele no banco, a sua recuperação completa e a sua alegria intocada pelo medo. Achas que ela sabe o quanto significa para nós? Perguntou Joana, a ver Mariana rir enquanto Lucas dava os seus primeiros passos. Ela está a aprender, respondeu Diogo. Ela nunca teve uma família de verdade antes. Pai, mãe, chamou Mariana, usando nomes que faziam o coração de Diogo saltar. O Lucas andou 6 passos inteiros. Diogo e Joana correram para celebrar com os seus filhos, os 4. E Diogo percebeu que, por vezes, a força mais poderosa não era o dinheiro ou a influência. Às vezes, era apenas um amor corajoso o suficiente para proteger o que mais importava. Estamos em casa, sussurrou ele à sua família. E, pela primeira vez, Diogo Castro entendeu o que essas palavras realmente significavam. Se esta história tocou o seu coração tanto quanto tocou o nosso, deixe nos comentários qual foi o momento que mais o emocionou. E não se esqueça de deixar o seu gosto, subscrever o canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história incrível como esta. Partilhe com alguém que precisa de acreditar que o amor verdadeiro sempre vence. Até à próxima história.